Quero falar com vocês um pouco sobre a insatisfação, ou sobre a causa da insatisfação de muitas pessoas, de muitos cristãos. Você conhece aquele tipo de cristão que nunca está feliz, nunca está contente com nada? Você olha para ele, ele tem um semblante de uma pessoa melancólica, de uma pessoa que está sempre procurando e buscando algo. Ela não consegue ficar satisfeita com a vida que tem, ou com a estrutura da qual ela foi submetida. E parece também que essas pessoas ficam sempre na expectativa de que algo aconteça, sempre esperando alguma coisa para serem felizes, para ficarem bem. E enquanto essa coisa que elas esperam não chegam, elas são pessoas amarguradas, infelizes, ou até meio vitimizadas. Por que acontece isso? E vou mais, algumas pessoas também pensam que todo mundo está em débito com ela. Primeiro Deus, mas que Deus tem um débito com ela. Deve algo, fazer, operar algum milagre, dar aquela vida que ela sonhou, a vida dos sonhos dela. E parece que as pessoas também devem tratá-la melhor, devem reconhecê-la, devem oferecer alguma coisa para que ela tenha uma vida melhor. Então, esse tipo de pessoas é muito comum em nosso meio e nesse presente século, que são insatisfeitas, que não têm alegria e felicidade e que pensam que todo mundo está em débito com elas. Por que isso acontece? Eu vou te dizer que tem duas razões porque crentes estão assim. E se eles aprenderem a entender essas duas razões, nunca mais eles ficarão insatisfeitas, nem darão lugar para tristeza e melancolia, muito menos pensarão que alguém está em débito. Isso acontece pela primeira razão, a falta de conhecimento de Deus, de quem Deus é, da obra de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus. E segunda razão, falta de conhecimento de quem elas são, de quem nós somos. É exatamente isso. Meus irmãos, se você tiver noção de quem você é, ou quem eu sou, a quantidade de pecados que nós cometemos, as pessoas que nós somos, só o fato de termos vindo a esse mundo já seria motivo de sermos gratos para o resto da vida. Só o fato de existirmos é um motivo para nós sorrirmos e ficarmos satisfeitos, porque não merecíamos vir à vida, não merecíamos existir, vir à vida, ter um DNA, uma identidade, ter raciocínio, ter forma. Vir à vida é um presente de Deus. Nascer é um presente de Deus. É estar em lucro. Vir à existência. Deus decidiu que eu existisse. Ao contrário de não existir, no lugar de não existir. Isso é presente. Segundo, só a quantidade de pecado que você e eu cometemos nos últimos meses, nos últimos anos, ele já poderia ter nos matado e nos enviado ao inferno. Veja a nossa condição.
salvos, perdoados, preservados, livrados. Isso não é um motivo para ficar satisfeito. Eu e você temos mais que merecemos e mais que precisamos. Mais que merecemos? Como assim? Você respira, eu e você, nós não merecemos. Nosso coração bate, nós não merecemos. Está chovendo agora, tem o teto da minha casa que não molha a minha cabeça. Eu não mereço. Você diz, eu estou numa condição ruim, eu estou doente, o senhor não sabe, eu estou desempregado, o senhor não sabe, eu estou com crises, mas você merecia estar pior do que isso. E sabe por que você não está pior? Por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E quando você entende isso, quem nós somos, pecadores, indignos e merecedores de qualquer coisa. E quem Deus é, Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Ele é santo, justo, todo-poderoso, autoexistente, autossuficiente. Pela justiça dele, ele tinha que nos condenar e não nos dá absolutamente nada. Mas o que ele faz? Graça. Estende o seu favor imerecido a nós. Abençoa, livra, salva, traz a vida, conserva. E faz isso, graça esta que vem do seu amor. Então, isso é motivo para você ficar satisfeito. Para você não esperar nada e ficar contente, porque já é lucro estar e passar o que nós passamos. Segundo, Deus nem ninguém está em débito com você. O que você tem que aprender é se contentar com a sua condição, seja ela qual for, porque é bênção de Deus, é misericórdia de Deus, é favor de Deus estendido. Mesmo que você esteja em situação terrível, poderia ser muito pior. O que refreia isso de piorar, o que sustenta, que mantém você de pé, é a misericórdia e a graça de Deus. Por isso Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei estar abatido, sei ter abundância, todas as coisas estão instruídas, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, quanto a ter fome, tanto a ter fome quanto a ter abundância. Aí ele termina com esse versículo que a maioria não entende. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo entendia quem ele era e o que Deus era, e que ele estava no débito. Por isso, apesar de passar aquelas coisas todas, Paulo aprendeu a estar contente, porque Cristo, ele podia todas as coisas, suportar qualquer coisa, agora que ele sabia que Deus o amava e que, diante de tudo que ele passava, aquilo era o melhor de Deus para ele. Que você seja assim, tenha consciência disso. Então você vai encontrar o caminho da alegria, vai parar de murmurar, esperar aquilo que ninguém prometeu, e Deus fazendo, respondendo ou não, você vai ter paz, você vai ter satisfação, você vai ter alegria e contentamento. Deus te abençoe.